A terra de Israel, a cidade de Jerusalém, a terra de Canaã, prometida por Deus a um descendente de Sem, que é Abrão, foi, é e será palco de grandes conflitos, porque existe um interesse não só territorial, mas é uma questão espiritual de não permitir que as promessas de Deus se cumpram ao seu povo étnico escolhido primeiramente, que é a nação de Israel. Após o povo judeu desprezar ao Senhor Jesus Cristo, em 70 depois de Cristo, eles passaram por causa de uma revolta contra os romanos, diáspora, onde um banho de sangue em Jerusalém aconteceu e muitos judeus fugiram para várias partes do mundo. Agora haviam judeus em todos os continentes do mundo, chegando a um momento em que a Europa e os Estados Unidos haviam um grande número de judeus. E sobre os judeus existem promessas de Deus. Aonde eles colocam o pé, eles são abençoados. E um dos motivos dessa revolução ariana e nazista contra não só o povo judeu, mas contra outros povos também e outras confissões religiosas também, é que, em especial contra os judeus, eles diziam que o problema econômico, em especial da Alemanha, é dos judeus. Os judeus eles prosperam em tudo que faz. Por isso que o movimento nazista de 1933 a 1945 humilhou, perseguiu e tentou sempre manter os judeus em uma condição dentro da sociedade completamente alienada e longe da prosperidade. Porém, os judeus já eram pessoas prósperas por conta da mão e da promessa de Deus que há sobre eles. E por conta de toda essa perseguição e desprezo, surgiu através de um repórter um movimento chamado de um movimento sionista, que é um movimento que prega o estabelecimento em Sião, ou seja, em Jerusalém, de um Estado de Israel, ou seja, o retorno do povo de Deus para a nação de Israel. E esse movimento sionista, ele foi o gatilho também para o aumento da perseguição, mas também entendendo de uma maneira espiritual o trabalhar de Deus para que os judeus começassem a retornar para a sua região. Região que agora estava dominada pelos muçulmanos, pelos otomanos, e por conta deste início de retorno de judeus para a terra da Palestina ou para Israel, haviam conflitos armados entre os otomanos, entre os muçulmanos e os poucos judeus que haviam nessa região. Foi aí onde a Inglaterra entrou no meio para tentar acalmar essa guerra, o que não estava dando muito certo. Os britânicos, através da Declaração de Balfour, em 1917, declararam uma situação pacífica entre judeus e muçulmanos. Seria um início de um Estado de Israel onde os judeus poderiam agora viver naquela região. Por causa da Segunda Guerra Mundial e da destruição quase que completa da Europa, os britânicos deixaram aquela região e entregaram à Organização das Nações Unidas, que foi uma organização criada para que não houvesse mais no mundo uma guerra semelhante à Segunda Guerra Mundial, que trouxe prejuízo para ambas as partes. Todo mundo saiu perdendo. Milhares de pessoas foram mortas e houve grandes tragédias que ferem os corações e a alma do povo até hoje. É claro que as nações muçulmanas que cercavam Israel, de maneira alguma consideravam que Israel herdaria aquela terra. Nada ali pertencia a Israel conforme os seus vizinhos e agora vizinhos árabes. Mas, em uma reunião, em 14 de maio de 1948, o brasileiro Oswaldo Aranha, que já havia traçado os limites do que seria de Israel e também do povo muçulmano, todos juntos agora declaram o estabelecimento do Estado de Israel. Para a loucura dos inimigos, que imediatamente várias nações se juntaram contra o povo de Deus, e a partir daí começou conflitos armados entre judeus e muçulmanos, o que desencadeou vários e vários conflitos que acontecem até ao dia de hoje. Pelo fato da cidade de Jerusalém ser uma cidade tanto disputada por judeus, cristãos e muçulmanos,
as organizações das Nações Unidas declararam que a cidade de Jerusalém era uma cidade universal. Ela não pertence a nenhum e pertence a todos ao mesmo tempo, onde eles dividem as suas práticas religiosas dentro daqueles locais sagrados, dentro da cidade santa, a cidade de Davi, a cidade escolhida por Deus, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo irá voltar. Depois de vários conflitos e também do intermédio dos Estados Unidos da América para fazer com que os muçulmanos, a OLP e todos aqueles que defendem o estabelecimento do Estado palestino e a retirada dos judeus de lá fizessem as pazes, entre aspas, e pequenos conflitos têm acontecido. A nação de Israel está envolvido com uma proteção divina e militar, se utilizando da graça de Deus e ciência e sabedoria para se proteger dos ataques dos inimigos. Mas, nesse momento, Israel se encontra da mesma maneira do início, cercado de inimigos que querem a aniquilação do Estado de Israel. E uma das coisas que é um grande motivo de efusão emocional, de ira, de raiva de um para com o outro, é simplesmente o domo da rocha, o local onde Abraão sacrificou ou quase sacrificou Isaac para Deus e foi aprovado por Deus. Esse era o local onde Davi havia comprado a eira de Araúna e desejou construir um templo que o seu filho Salomão construiu, que também veio a ser o templo de Herodes e que foi o templo que foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo, retirando até as pedras que ficavam no limiar, cumprindo-se a profecia, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E uma curiosidade é que até o anfiteatro Coliseu romano foi construído com pedras do templo de Deus lá da cidade de Jerusalém. Enquanto Israel se prepara para voltar às suas leis cerimoniais e voltar a sacrificar a novilha vermelha e os seus animais a Deus, há um empecilho que é a inexistência do templo, onde necessitará de um grande acordo que é quase que impossível acontecer esse acordo, mas os judeus dizem que ele irá acontecer. A intervenção de um Messias, que até então não será o Messias verdadeiro, facilitará para que isso aconteça. Dentro de tantos conflitos futuros que irão acontecer, acontecerá algo sobrenatural, que é a volta do judeu que foi sacrificado na cruz há 2000 anos atrás. Ele voltará neste tempo, em um momento em que a nação de Israel se encontrará cercada e receberá um golpe do falso Messias, que não poderá mais adorar Yahvé ou Jeová, mas adorará ao anticristo, aquele que é contra Cristo ou no lugar de Cristo. Deus, pela sua infinita misericórdia, como nós explicamos no vídeo anterior sobre Romanos 9, 10 e 11, voltará para libertar Israel lá em Sião e o Senhor derramará do seu espírito e eles se converterão e se entregarão de volta ao Senhor e Deus lhes dará livramento da mão desse poderoso inimigo que será o anticristo. Esse é um resumo da restauração nacional, política, geográfica e também espiritual do povo de Deus, Israel escolhido. E significa que Deus cumprirá todas as promessas lá no milênio, onde um templo será construído, onde o Senhor regerá as nações com vara de ferro e todos saberão quem realmente é o rei, quem realmente governa. Vivemos um momento em que os movimentos e as ideologias que apoiam o anticristo estão sorrindo à toa, achando que vencerão tanto os judeus como os cristãos, achando que vencerão o plano de Deus. Mas segundo Apocalipse 17:17, este é o plano de Deus. Deus trará todos os seus inimigos para o seu lagar e ele pisará todos eles. Deus está no controle de todas as coisas. E não importa o tamanho da perseguição para Israel ou para os cristãos. A vitória é do povo de Deus, a vitória é de quem teme ao Senhor, a vitória é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Não se esqueça de ser inscrito e de deixar a sua palavra e a sua contribuição aqui nos comentários. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.